Hoje, no Bíblia Comentada, mergulharemos nos detalhes do capítulo 38 do livro de Êxodo, onde o tabernáculo e seus elementos ganham vida por meio da obediência e dedicação do povo de Deus. Cada material, medida e símbolo revela o plano divino de redenção e aponta para Cristo, o verdadeiro tabernáculo. Veremos como o altar do holocausto, o lavatório de bronze, as cortinas e os registros detalhados dos recursos usados mostram a santidade, a ordem e a graça de Deus em habitar no meio de seu povo. Prepare-se para uma viagem que conecta os detalhes do passado à obra perfeita de Jesus Cristo. O altar do holocausto foi construído de madeira de acácia, revestido de bronze. A madeira de acácia era resistente e durável, adequada para as condições do deserto. O altar, com 5 côvados de comprimento e 5 de largura, ou seja, 2,25 metros de cada lado, e 3 côvados de altura, equivalendo a cerca de 1,35 metros, era quadrado, o que simbolizava a perfeição e completude divina. A madeira, representando a humanidade, e o bronze, frequentemente associado ao julgamento e à purificação, revelavam o caráter de Deus, justo e misericordioso. Este altar era o lugar central para os sacrifícios oferecidos pelos israelitas, apontando para a necessidade de expiação pelo pecado. Aqui, podemos nos lembrar de Hebreus capítulo 9, versículo 22, que diz que, sem derramamento de sangue não há remissão. Nos cantos do altar foram feitas pontas revestidas de bronze, que simbolizavam força e autoridade. Essas pontas eram usadas para prender as ofertas sacrificiais, mas também nos remetem à proteção divina, como mencionado em Salmos, capítulo 18, versículo 2. O Senhor é o meu rochedo, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, a minha rocha em que me refugio. Essas pontas apontam para a segurança que encontramos em Deus. Para transportar o altar, foram feitas argolas de bronze e varais de madeira de acácia revestidos de bronze. Isso garantia que o altar fosse movido sem ser tocado diretamente, preservando a santidade do objeto e nos ensinando sobre o respeito devido às coisas sagradas. Este cuidado reforça a santidade do Senhor, como vemos em Levítico capítulo 10, versículo 3, onde Deus diz: "Serei santificado naqueles que se cheguem a mim e serei glorificado diante de todo o povo." A grade do altar, uma grelha de bronze colocada debaixo da borda, no meio do altar, servia para reter os restos dos sacrifícios, permitindo que as cinzas caíssem. Este detalhe prático mostra a preocupação divina com a organização, mas também nos faz refletir sobre a necessidade de um sacrifício completo e consumado. Em João capítulo 19, versículo 30, lemos Jesus dizer: "Está consumado." Ele é o sacrifício perfeito, o cumprimento de tudo que o altar simbolizava. O altar tinha todos os utensílios necessários para o serviço: caldeirões, pás, bacias, garfos e braseiros, todos feitos de bronze. Esses utensílios nos ensinam sobre a minúcia do cuidado divino e a ordem no serviço sagrado. Deus se importa com os detalhes e nos chama para servi-lo com excelência. O lavatório de bronze foi feito com os espelhos das mulheres que serviam à entrada da tenda da congregação. Este lavatório, usado para a purificação dos sacerdotes antes de entrarem no serviço, nos lembra que ninguém pode se aproximar de Deus sem estar limpo. Tiago capítulo 4, versículo 8 nos exorta: "Limpem as mãos, pecadores, e vocês de ânimo dobre, purifiquem o coração." A origem dos materiais do lavatório, os espelhos, é especialmente significativa. Esses espelhos, símbolos de vaidade e aparência externa, foram transformados em instrumentos de purificação espiritual, mostrando como Deus pode redimir e transformar o que é oferecido a Ele. Aqui também vemos a importância do serviço voluntário das mulheres, que, com generosidade, entregaram algo precioso para a construção do tabernáculo. Suas ações refletem o que Paulo escreve em Romanos capítulo 12, versículo 1. "Ofereçam os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus." Neste lavatório, os sacerdotes lavavam suas mãos e pés, destacando a santidade do serviço ao Senhor. Em Êxodo capítulo 30, versículo 20, Deus ordena que essa purificação seja feita para que os sacerdotes não morram, reforçando o caráter sagrado do encontro com Deus. Isso aponta para a necessidade de santificação contínua em nossa vida, como ensinado em Hebreus capítulo 12, versículo 14. "Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor."
Quando consideramos o altar e o lavatório, percebemos que ambos apontam para Jesus Cristo. O altar simboliza sua morte sacrificial, enquanto o lavatório aponta para a purificação que ele nos oferece por meio de sua palavra, como mencionado em Efésios capítulo 5, versículo 26, para santificá-la, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Esta conexão entre o Antigo e o Novo Testamento revela a unidade das Escrituras e o propósito eterno de Deus em redimir a humanidade. Esses elementos do tabernáculo também nos convidam a refletir sobre nossa própria vida de adoração. O altar nos desafia a oferecer nossas vidas como sacrifício vivo, e o lavatório nos lembra da necessidade de viver em santidade, sempre buscando purificação. Ambos mostram que o serviço a Deus deve ser marcado por reverência, gratidão e total dependência dele. O tabernáculo foi construído com atenção a cada detalhe. O relato continua descrevendo o pátio que cercava o tabernáculo. Ele tinha 100 côvados de comprimento e 50 côvados de largura, ou seja, cerca de 45 metros de comprimento por 22 metros e meio de largura, sendo delimitado por cortinas de linho fino retorcido. Essas cortinas simbolizavam a pureza e a santidade necessárias para entrar na presença de Deus. A entrada no pátio era restrita e propositalmente separada do mundo exterior, destacando a exclusividade da comunhão com o Senhor. Os pilares que sustentavam essas cortinas eram feitos de bronze, com ganchos e vergas de prata. Aqui vemos novamente a mistura de materiais, onde o bronze simbolizava o julgamento e a prata a redenção. Esta combinação aponta para a realidade de que só podemos nos aproximar de Deus porque nossos pecados foram julgados e redimidos. Em João capítulo 10, versículo 9, Jesus diz: "Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo." Assim como havia apenas uma entrada para o pátio do tabernáculo, Jesus é o único caminho para o Pai. A entrada do pátio era feita de cortinas bordadas em cores vivas: azul, púrpura e vermelho carmesim. Essas cores possuem um profundo simbolismo. O azul aponta para o céu e a divindade, a púrpura para a realeza e o vermelho para o sangue do sacrifício. Juntas, essas cores retratam a natureza de Cristo, que é Rei, Deus e Salvador. Cada vez que um israelita passava por essa entrada, era lembrado da glória e da santidade de Deus. As bases dos pilares eram de bronze, enquanto os capitéis eram revestidos de prata. As bases firmavam os pilares no chão, enquanto os capitéis elevavam os pilares em direção ao céu. Isso simboliza nossa jornada espiritual. Começamos no chão, no pó, mas pela redenção somos elevados para a presença celestial de Deus. Em Colossenses capítulo 3, versículo 2, Paulo nos instrui: "Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra." O total de pilares ao redor do pátio era de 60, distribuídos de forma simétrica, refletindo a ordem e a perfeição divinas. Deus não é um Deus de confusão, mas de ordem, como nos ensina 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33. Isso também reflete que em tudo o que fazemos para o Senhor, devemos buscar excelência e equilíbrio. No versículo 16, a menção das cortinas de linho fino destaca a pureza exigida por Deus. O linho fino, um material nobre, era difícil de se obter, mas simbolizava a justiça. Apocalipse capítulo 19, versículo 8, fala do linho fino como as justiças dos santos. Isso nos lembra que somos chamados a viver de maneira justa diante de Deus. Os utensílios e acessórios do tabernáculo, incluindo as bases, ganchos e vergas, eram cuidadosamente especificados e feitos de bronze. Essa uniformidade simboliza a harmonia do plano de Deus. Ele é detalhista e perfeito em tudo o que realiza, e cada peça desempenha um papel essencial no todo, assim como cada um de nós tem uma função no corpo de Cristo, conforme ensinado em 1 Coríntios capítulo 12. Finalmente, o pátio nos mostra a separação necessária entre o mundo e o espaço santo. Ele cria uma barreira que protege o tabernáculo, simbolizando a necessidade de guardar nossos corações e nossas mentes das impurezas do mundo. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, lemos: "Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida." Os detalhes do tabernáculo e seu pátio não são meramente técnicos. Cada um aponta para a santidade, a redenção e o relacionamento com Deus. Eles prefiguram Cristo e a comunhão que agora temos com Deus por meio dele. Cada pilar, cada cortina e cada utensílio era um lembrete constante do cuidado e do propósito divino para o seu povo.
A riqueza dos materiais e a simetria da construção revelam um Deus que não só deseja a nossa adoração, mas que também nos ensina a viver de maneira digna do chamado que recebemos. A continuidade do relato reflete a importância de mantermos cada detalhe de nossa vida ordenado de acordo com a vontade de Deus. Assim como o tabernáculo foi construído com precisão e reverência, nossa vida de fé deve ser vivida com dedicação, santidade e gratidão. O texto segue descrevendo os registros meticulosos do tabernáculo, enfatizando a importância da ordem e da prestação de contas na obra de Deus. O versículo 21 nos introduz a contabilidade do ouro, prata e bronze usados no santuário. Esses materiais preciosos foram ofertados voluntariamente pelo povo de Israel, mostrando que a adoração verdadeira exige não apenas o coração, mas também nossos recursos. Êxodo capítulo 25, versículo 2. Já havia estabelecido que as ofertas deveriam ser dadas de maneira espontânea. De todo aquele cujo coração o mover para isso, dele tomareis a minha oferta. O cuidado em registrar os materiais usados demonstra a transparência e responsabilidade na administração dos recursos dedicados ao Senhor. Isso nos ensina que tudo o que oferecemos a Deus deve ser tratado com seriedade e integridade. É uma lição especialmente relevante nos dias de hoje, quando a fidelidade na administração dos bens do Senhor é uma expressão de nossa adoração e temor. Em Lucas capítulo 16, versículo 10, Jesus nos lembra: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Os levitas, sob a supervisão de Itamar, filho de Arão, eram responsáveis por esta contabilidade. Itamar, como sacerdote, garantia que o serviço no tabernáculo fosse conduzido de maneira santa e organizada. Este é um lembrete poderoso de que a obra de Deus não é feita de forma desleixada ou casual, mas com ordem e reverência. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, reforça: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Bezalel, filho de Uri, da tribo de Judá, e Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, foram os principais artesãos encarregados de executar a obra, conforme Deus havia instruído. Aqui, vemos uma união de dons e talentos, demonstrando que Deus chama pessoas de diferentes origens e tribos para trabalharem juntas na sua obra. Isso reflete o princípio do corpo de Cristo, onde cada membro tem sua função e contribuição única, conforme ensinado em 1 Coríntios, capítulo 12. O versículo 24 registra que o total de ouro usado na obra foi de 29 talentos e 730 siclos, conforme o peso padrão do santuário. Convertendo para medidas modernas, isso seria aproximadamente 1 tonelada de ouro. Este montante significativo reflete a generosidade do povo e a abundância da provisão divina. Deus nunca pede algo que Ele mesmo não forneça primeiro. Em Filipenses capítulo 4, versículo 19, Paulo assegura: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. No versículo 25, vemos que a prata recolhida foi de 100 talentos e 1.775 siclos. Isso equivale a cerca de 3,5 toneladas de prata. Este material foi usado, entre outras coisas, para as bases dos pilares do tabernáculo e do véu. As bases de prata sustentavam as cortinas, simbolizando que nossa redenção, representada pela prata, é o fundamento de nossa vida em Deus. Efésios capítulo 2, versículo 20, descreve Jesus como a pedra angular, sobre quem tem toda a estrutura edificada. Os versículos seguintes detalham o uso do bronze, que totalizou 70 talentos e 2.400 siclos, ou cerca de 2,5 toneladas. O bronze foi utilizado para fazer o altar do holocausto, a grelha do altar, as bases do pátio e todos os utensílios relacionados. Este material, associado ao julgamento e à resistência, simbolizava o juízo de Deus sobre o pecado. O altar de bronze era o lugar onde o fogo consumia os sacrifícios, apontando para a cruz, onde o fogo do julgamento divino foi derramado sobre Cristo por nossos pecados. Isaías capítulo 53, versículo 5 diz: Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O pátio, com seus pilares e cortinas, foi construído de forma meticulosa, refletindo a ordem de Deus. Cada detalhe do tabernáculo era uma sombra das realidades celestiais, como afirmado em Hebreus capítulo 8, versículo 5. Eles servem num santuário que é cópia e sombra do que está nos céus. No final da descrição, percebemos que tudo foi feito exatamente como o Senhor havia ordenado a Moisés.
Esta obediência rigorosa é um testemunho da fidelidade de Moisés e dos artesãos, mas também nos aponta para a obediência perfeita de Cristo, que realizou toda a vontade do Pai. Em João capítulo 4, versículo 34, Jesus declara: "A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra." Essa parte da narrativa do Êxodo reforça que Deus é um Deus de ordem, santidade e propósito. Ele provê os recursos, chama os trabalhadores, capacita os artesãos e guia cada detalhe da construção de sua morada entre o povo. Assim como no tabernáculo, nossa vida deve ser construída com atenção aos detalhes da palavra de Deus, refletindo sua santidade e glória em cada aspecto. Hoje, no Bíblia Comentada, refletimos profundamente sobre Êxodo, capítulo 38, explorando os versículos 1 ao 31 com riqueza de detalhes e conexões bíblicas. Esse trecho nos transporta ao coração do tabernáculo, revelando não apenas a beleza e a perfeição dos materiais usados, mas o profundo simbolismo por trás de cada peça e cada medida. Tudo aponta para a santidade de Deus, para o juízo que Ele executa sobre o pecado e para a redenção que Ele provê por sua graça. O altar do holocausto nos lembrou do sacrifício de Cristo, a oferta perfeita que consumou toda necessidade de expiação. Suas pontas, símbolo de força e segurança, nos apontaram para a proteção divina que nunca nos falta. O lavatório de bronze, construído a partir dos espelhos das mulheres, mostrou a transformação que acontece quando entregamos até o que é mais precioso a Deus. Nada que é consagrado a Ele permanece igual. Tudo é redimido e usado para um propósito maior. O pátio do tabernáculo, com suas cortinas de linho fino, suas cores vibrantes e seus pilares firmes, nos ensinou sobre a separação necessária entre o sagrado e o profano. Mas também sobre o convite gracioso de Deus para nos achegarmos a Ele, sempre com reverência e santidade. Cada medida, cada material e cada instrução apontam para Cristo, a porta única pela qual entramos no relacionamento com o Pai. As contas precisas dos materiais, ouro, prata e bronze, revelaram o cuidado de Deus em administrar sua obra com responsabilidade e integridade. O exemplo de Moisés, Bezalel, Aholiabe e Itamar nos mostrou que a fidelidade, os dons e a obediência são elementos indispensáveis para aqueles que trabalham no serviço do Senhor. No Bíblia Comentada de hoje, aprendemos que o tabernáculo não era apenas uma estrutura física, mas uma mensagem viva, um vislumbre do plano eterno de Deus para redimir e habitar com seu povo. Tudo nele apontava para Cristo, o verdadeiro tabernáculo, que veio e habitou entre nós, como declarado em João capítulo 1, versículo 14. Essa narrativa também nos desafia a aplicar esses princípios em nossas vidas. Assim como o tabernáculo foi construído com ordem, pureza e dedicação, somos chamados a viver como templos vivos do Espírito Santo, refletindo a glória de Deus em tudo o que fazemos. Que cada detalhe de nossa vida, desde nossos atos de adoração até nossa administração dos recursos, seja feito com excelência, transparência e obediência, para que o nome do Senhor seja glorificado. Que possamos, então, lembrar que cada parte do tabernáculo apontava para o caráter de Deus e para sua obra redentora em Cristo. Essa mensagem, rica em detalhes e significado, nos convida a uma vida de adoração, santidade e serviço. No Bíblia Comentada, seguimos juntos explorando a palavra de Deus com profundidade e simplicidade, para que todos possam acolher e compreender a revelação divina. Texto e produção Douglas Vieira. Música por Pixabay. Faixa Battle of the Dragons. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.